Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui comigo, né, professor Matheus. Vamos dar sequência aos nossos estudos de empreendedorismo e nessa nossa aula da segunda semana, né, na primeira semana nós tivemos duas aulas, nós vamos seguir agora falando um pouquinho sobre o empreendedor e a visão empreendedora. Então, tratar um pouquinho do conceito, né, de empreendedor, o que é empreendedor, né, como se faz o empreendedor, quais os requisitos, enfim, e falar um pouquinho sobre a visão empreendedora, né? Como identificar oportunidade, avaliar o mercado, enfim, algumas questões que vocês podem complementar, né, com material de estudo, mas eu vou dar alguns exemplos aqui, uma explicação para vocês, como sempre eu faço, né, nas nossas aulas. Então vamos lá. Empreendedor, né? Quem é um empreendedor? Como eu falei na aula anterior, o empreendedor ele pode ser alguém que cria uma empresa do zero, né? Identificando alguma oportunidade, gerando valor a partir do investimento, né? Dos recursos que ele tem. Pode ser alguém que comprou uma empresa, né? E acrescenta nessa empresa inovação, novos modelos, enfim, ele é um empreendedor. E também uma pessoa que trabalha numa empresa, um funcionário, e gera vantagem competitiva, inovação, novos processos dentro da empresa. Então, o empreendedor não é só quem cria uma empresa. Né? Aqui no texto, né, a gente define, né, empreendedor como um indivíduo capaz de identificar oportunidades e aproveitá-las. Né? Então, alguém que enxerga alguma oportunidade no mercado, né, na área, e aí ele aproveita essa oportunidade por meio da criação de um negócio, por meio da mudança num negócio existente, ou por meio até de dentro da empresa como funcionário, né, identificando essas oportunidades, realizando inovações, mudanças, como nós vimos na aula anterior. Então, aqui apresento para vocês alguns requisitos do empreendedor. Então, será que é fácil ser empreendedor? Né? Ou como que eu começo essa caminhada no empreendedorismo? Então, ó, presta atenção nesses requisitos, que são pontos que você pode desenvolver, né, na sua vida profissional, na sua vida pessoal, que vão lhe ajudar a desenvolver essa capacidade empreendedora, né, esse perfil empreendedor. Então, primeira coisa, ó, capacidade de canalização de energia, manter o foco naquilo que importa, né, não ficar perdendo tempo com coisas que não valem a pena. Você tem que ter seu momento de lazer, né, diversão, de descanso, de estar com a família, mas você se dedicou a uma causa, né, a uma ação, a estudar, a buscar um recurso, desenvolver um negócio, reserva um tempo para você focar naquilo. Nesse momento que você está focado, mergulha nisso, né, tira as distrações de lado e canaliza a sua energia. Né? É a melhor forma de você aproveitar o seu tempo e, de fato, se desenvolver. Buscar experiência e conhecimento, né? Que clichê isso, né? Mas é essencial. Eu tenho que buscar experiências, tenho que trocar experiências com outras pessoas, tenho que realizar para ter experiências e tenho que estudar, buscar sempre conhecimentos. Pensamento horizontal, né? Pensar de forma que eu possa ter um negócio, né, que de repente já existe na cidade, mas o que, que pode complementar? O pensamento horizontal, ele é um pensamento que vai além daquele pensamento racional, lógico, metódico. Ele é um pensamento mais aberto, um pensamento livre, né, que relaciona conteúdos, temas que muitas vezes não parecem relacionados no primeiro momento pela lógica, pela razão, mas se eu tiver um pensamento horizontal, eu consigo ampliar uma visão sistêmica, né, em que eu consigo enxergar o todo, e muitas vezes partes que eu não enxergaria se integrando para formar esse todo. Então, o pensamento horizontal é um pensamento que permite ir um pouco além, né, da razão, da lógica, é usar um pouquinho da intuição, da experiência, da criatividade, né, dessa visão fora da caixa que se fala muito que os empreendedores devem ter. Capacidade de pensar e fazer escolhas, né? Pensamento crítico, né? Não aceitar tudo de pronto, sempre questionar, decidir, né? Eu sempre falo para vocês que o gestor, na maior parte do tempo, ele decide, então busquem, né, se aprimorar para terem capacidade de fazer escolhas, né? Fazer escolha é tomar decisões. E lembra que eu falei já para vocês, sempre que eu tomo uma decisão, eu estou deixando de seguir outros caminhos, eu estou abrindo mão de algo. Então, cada decisão que eu tomo, eu perco outras oportunidades por priorizar aquele caminho que eu escolhi. Então, eu tenho que estar muito bem preparado e seguro para fazer essas escolhas, para que eu assuma, né, essas escolhas e siga em frente, busque os resultados
que me fez escolher esse caminho. Então, sempre se preparar para fazer escolhas, né? Capacidade de pensamento crítico, aptidão e vontade de se comunicar. Não existe um empreendedor que não se comunica, né? Que não desenvolve a sua comunicação. Você precisa vender sua ideia, sua proposta, sua visão, seu produto. Então, você tem que trabalhar a comunicação, né? Escrever corretamente, falar corretamente. Se eu estou numa situação mais formal, usar uma linguagem mais formal. Se eu estou entre amigos, usar uma linguagem própria, né, para uma conversa entre amigos. Se eu estou falando com uma equipe, com subordinados ou com superior, cada situação pede, né, uma forma de comunicação, uma linguagem própria. Então, se preparar para comunicar-se cada vez melhor. Determinação é essencial, né? O empreendedor não se faz sem determinação. É muito provável que você vá falhar em várias vezes, em várias situações, mas como eu sempre falo, né? Acertar às vezes, aprender sempre. Eu posso acertar? Ter vitória? Sim. Vai ser sempre que isso vai acontecer? Não. Muitas vezes eu vou errar, muitas vezes eu vou fracassar, muitas vezes eu vou tomar decisões equivocadas, mas com todas essas experiências eu sempre posso aprender. E se eu tenho determinação, eu sigo sempre adiante, né? Não desisto, não deixo o primeiro obstáculo me atrapalhar, né? Tenta, busca soluções, busca ajuda e vai seguindo o caminho, né? O empreendedor ele tem muito essa determinação que já vem muito junto aqui, né, com a perseverança. E aí aqui entre, né, logo depois, longo prazo. Então, a perseverança, embora ela anda lado a lado da determinação, eu coloquei esse longo prazo porque normalmente os resultados vão vir no longo prazo, na soma de todos os esforços, na soma dos acertos, na soma dos erros, na soma das escolhas, na soma das noites que você passou estudando, na soma dos dias que você acordou mais cedo para fazer uma atividade que você precisava, das vezes que você escolheu estar lá estudando, fazendo uma atividade, ou trocando experiências, ou participando de uma live, ou assistindo um conteúdo online de um curso, em vez de estar vendo TV, em vez de estar vendo um filme, em vez de estar saindo com os amigos. A soma de tudo isso, no longo prazo, vai fazer a diferença. Então, eu preciso ter perseverança, perseverar no caminho. Tá bem? Então, aqui, alguns dos requisitos que todos podem desenvolver, né, para a sua capacidade empreendedora e, de certa forma, todos eles vão te auxiliar tanto na sua vida profissional quanto na sua vida pessoal, tá bem? Então vamos lá, seguindo. Tenho certeza que vocês estão entendendo, né? Tá bem claro. Vamos lá para o próximo ponto. Competências de um empreendedor. Né? Então, Fleury, eles dizem para nós que nós temos 3 grupos de competências empreendedoras, 3 grandes grupos. E aí, eles dividem de negócios, né? Então, aquelas que se relacionam com o entendimento de negócio, de gestão, oportunidades, ameaças, demandas de mercado, entender um pouco de negócios, como funciona esse sistema de negócios, né? O que é o mercado, o que são possíveis ameaças de um negócio, quais são as oportunidades, quais as exigências para se manter no negócio. Então, eu preciso desenvolver competências que me deem essa percepção, esse conhecimento da área de negócios para que eu desenvolva competências, ações dentro da área de empreendedorismo. Depois, competências técnicas. O conhecimento técnico, saber usar uma ferramenta, saber utilizar uma técnica mesmo, um procedimento, um método, né? Como fazer, por exemplo, uma avaliação de risco, como fazer um estudo de viabilidade, como realizar uma análise SWOT, né? Um estudo de ameaças, oportunidades, pontos fracos, pontos fortes. Como fazer o uso dessas técnicas para que eu consiga, de fato, viabilizar o negócio. Como criar um plano de negócio, como modelar o negócio pelo Canvas, por exemplo, são técnicas que eu tenho que dominar, eu tenho que desenvolver essas competências. E, finalmente, competências sociais, né? Aquelas que dizem respeito à interação, aos relacionamentos humanos, né? Minha capacidade de negociação, de liderança, desenvolver trabalho em grupo, né? De se comunicar, trabalhar em equipe, que é muito importante, né? Eu preciso ter o desenvolvimento dessas competências também para atuar como empreendedor. E aí, se nós pegarmos esses 3 grandes grupos, novamente nós vamos perceber que são competências que nos auxiliam no dia a dia, né? Capacidade de priorizar o que é para ser priorizado, capacidade de utilizar os recursos da melhor forma possível, com metodologia, né? Com racionalidade, né? Economizar energia elétrica em casa, por exemplo, eu não estou no ambiente, eu apago as luzes, eu vou tomar um banho, no momento que eu vou me enxaguar, né? Eu uso a água, no momento que eu vou me ensaboar, eu desligo a água. Enfim, são questões que passam pela vida pessoal e influenciam na vida profissional.
né? Se eu levar essas atitudes, por exemplo, para a empresa, eu consigo racionalizar recursos, utilizar recursos da melhor forma. Quando eu desenvolvo minha capacidade de estudo, né, buscando objetivos na minha vida pessoal, e por meio, né, das ações que eu preciso realizar para atingir meus objetivos, eu crio determinação, eu tenho foco, eu tenho perseverança. A partir daí, eu desenvolvo competências de uma visão mais ampla, uma visão sistêmica, uma visão do todo, como utilizar meus recursos para alcançar meus objetivos. Isso tem muito a ver com a minha visão de negócio, com a minha competência de negócio, né? Competências técnicas, o uso de metodologias e sociais. A todo momento nós estamos interagindo, seja na vida pessoal ou na vida profissional, tá? Então, fiquem ligados aí nessas competências que elas vão auxiliá-los em todas as áreas de atuação, não só no empreendedorismo. Mais um pouquinho aqui da aula, vamos lá para oportunidades. O que são, né? Para que servem? Ou dentro do ambiente do empreendedorismo, como nós tratamos oportunidade? Oportunidade é tudo aquilo que pode me levar a alcançar um objetivo, a alcançar algo que eu quero, né? Aproveitar oportunidades é essencial para o empreendedor. Ele tem que identificar oportunidades e procurar aproveitá-la. Então, qualquer oportunidade tem que ser analisada, né? Não basta eu ter uma ideia e achar que essa ideia se torna uma oportunidade. As ideias em si são um caminho para chegar em oportunidades. As oportunidades devem ser avaliadas também. Não é porque eu tive uma grande ideia que ela vai dar um grande negócio. Não é porque eu tive uma grande ideia que ela se tornará uma grande oportunidade. Então, para eu analisar uma oportunidade, eu preciso pensar em alguns aspectos que eu listo aqui para vocês. Então, qual mercado essa oportunidade atende? Esse mercado existe? Quem é? Quem que é essa pessoa que vai comprar esse produto ou buscar esse serviço? Onde ela está? O que ela faz? Quanto ela está disposta a pagar? Existe um mercado? Então, eu preciso identificar isso. Qual o retorno econômico que essa oportunidade vai proporcionar? Ela me dá retorno de fato? As pessoas estão dispostas a pagar por isso? Ou as pessoas encontram isso de forma gratuita? O preço que as pessoas estão dispostas a pagar cobre os meus custos e ainda me gera lucro? Né? Tem um retorno econômico associado a essa oportunidade? Né? Um outro ponto que eu tenho que avaliar. Quais são as vantagens competitivas que ela traz por negócio? Né? Esse negócio que eu estou pensando, né? A oportunidade que eu quero alcançar, ela vai trazer vantagens para esse negócio, para eu me posicionar melhor, para eu ter melhores resultados, para eu me colocar à frente da concorrência? Lembra, vantagem competitiva é tudo aquilo que me coloca numa posição melhor no cenário competitivo, me ajuda a competir melhor. Então, essa oportunidade vai trazer vantagens competitivas? Quais são? Isso vale muito, principalmente, para quando eu já tenho um negócio funcionando e eu identifico algumas oportunidades, e qual delas eu vou priorizar? Qual delas traz vantagens competitivas? Quais delas são viáveis do ponto de vista econômico? Quais delas atendem um mercado que eu tenho próximo de mim ou que eu tenho condições de alcançar? Né? Todas essas perguntas são essenciais. Se uma delas for respondida de forma negativa, não sei qual é o mercado, não tem viabilidade econômica, não gera vantagem competitiva, muito provavelmente isso não é uma oportunidade que poderá se tornar um negócio. Qual é a equipe que transformará essa oportunidade num negócio? Então, eu posso ter identificado uma oportunidade, pode ter mercado, pode ter viabilidade financeira, pode trazer vantagem competitiva, mas se eu não tiver pessoas capazes de tornar isso um negócio, desenvolver um produto, desenvolver um serviço, modelar, né, todos os processos para alcançar os resultados que eu vou ofertar ao meu cliente, se eu não tiver pessoas competentes para isso, também não vai funcionar. Olha, tem uma ideia excelente aqui para um aplicativo de celular que vai revolucionar a vida das pessoas. Ele tem um mercado, ele tem viabilidade econômica, as pessoas vão pagar por isso, ele gera vantagens, mas eu não sei criar um aplicativo e eu não tenho pessoas para fazer isso. Sua oportunidade não tem como se tornar uma realidade. Você não tem como aproveitar, porque você não tem pessoas que vão transformar isso num negócio de fato. Então, você tem que buscar essas pessoas. Então, identificar quem é essa equipe, quem são essas pessoas, e, se for possível, ter essa equipe, aí sim o negócio, né, a oportunidade começa a se tornar negócio. E, finalmente, até que ponto, né, você, o empreendedor, está comprometido, porque o empreendedor fica com os pés em duas canoas, né? Imagina você tentar se equilibrar, né, em duas, uma vai para lá, outra vai para cá, vai acontecer algum problema e você vai cair.
O empreendedorismo, né, criar um negócio exige muita energia, muito foco, muita dedicação. E se você tivesse dividindo entre um trabalho e o seu negócio, dificilmente o seu negócio vai deslanchar, vai se tornar de fato um negócio que vai ser a sua principal fonte de renda. Então, muitos investidores deixam de investir em ideias, em oportunidades, em negócios apresentados por certos empreendedores, porque percebem que o empreendedor mesmo não está 100% dedicado ao negócio. Imagina que o empreendedor chega para você e fala, ó, tem uma ideia sensacional, um negócio aqui que vai dar muito dinheiro, só que eu preciso de um investimento. Aí você pergunta para ele, tá bom, você está 100% dedicado ao negócio? Não, assim, eu trabalho, e aí o tempo que me sobra eu vou dedicando ao negócio e a gente vai... O que isso vai te passar de mensagem? Pô, se nem ele está acreditando no negócio 100% para se dedicar ao negócio, ele está tendo um plano B ali, que é o trabalho, né, pago pela carteira assinada, né, assalariado, todo mês ele tem um salário, por que eu vou investir num negócio que nem ele está acreditando 100%? Então, olha como começa a gerar problemas, né, se eu não me dedico de fato ao negócio. Então, muita cautela, né, nesse ponto. E aqui a gente tem, então, 5 perguntas que são essenciais para identificar uma oportunidade. Se não essa oportunidade não passar por essas 5 questões, muito provavelmente ela não tem potencial para se tornar um negócio real, né? Não naquele momento, pelo menos. Pode ser que em outro momento, mudadas as circunstâncias, mudadas as respostas dessas questões, aí você passa a ter um negócio viável, tá bem? Mais um pouquinho aqui, já finalizando, vamos falar da visão empreendedora, né? Então, o empreendedor, ele tem que desenvolver uma visão que é tentar enxergar num prazo de tempo, no futuro, onde ele quer estar, como que ele quer que a sua empresa esteja, o que ele quer que aconteça. Ele tem que ter uma visão empreendedora que é muito parecida com a visão de futuro, né? É tentar enxergar como a sua empresa vai se comportar ao longo do tempo e o que frutos ela pode dar, qual espaço ela vai ocupar no mercado, o que ela vai atender, enfim. A partir dessa visão, eu consigo pegar aquele negócio, né, aquela oportunidade inicial, que eu passei pelas avaliações, identifiquei que é um negócio, e consigo modelar, de fato, num negócio viável. Né? A oportunidade dá um negócio? Dá. Vamos modelar, vamos chegar, de fato, no negócio. E aqui, né, tem um gráfico, né, uma imagem, na verdade, de uma árvore, e mostra os estágios dessa visão empreendedora. Então, como sempre, né, como uma árvore inicia a sua vida pela raiz, né, ela precisa ter raízes sólidas, firmes. A visão de negócio, ela parte, né, ela inicia com ideias de produtos ou serviços que a empresa quer lançar, mas que são bem amplas, bem abertas, né? São ideias que podem ser muito gerais, ainda não tem uma ideia consolidada, não passei ela pelo aquele crivo das questões da oportunidade, mas são emergentes, elas estão surgindo a todo tempo. Aqui é a raiz da visão empreendedora. Para eu ter uma visão empreendedora sólida, consistente, que possa ser realizada, eu preciso ter eu tenho que ter matéria-prima, várias ideias para trabalhar. Então, aqui eu tenho as ideias emergindo, né? Quando eu tenho uma ideia central da visão empreendedora, olha, ela corresponde aqui ao caule da árvore, né? Ao tronco da árvore. Então, eu vou consolidar uma ou mais ideias daquelas que formaram a raiz, daquelas que surgiram, né? Aí eu falo, puxa, essa aqui passou pelas avaliações, essa ideia bacana, ela pode se tornar um negócio. Então, essa ideia ou essas ideias que passaram por esse teste vão ser as ideias centrais que você vai trabalhar. Elas vão ser consolidadas para se tornarem negócios. Né? E aí, finalmente, quando você chega aqui nas folhas, né, que é onde as árvores costumam dar os frutos também, né, lá no topo, né, no cume, né, da árvore, eu tenho ali o momento de complementar aquelas minhas ideias centrais, aquilo que é um negócio central, eu preciso pensar nas atividades de gestão que vão sustentar essa ideia. E aí é o momento que eu começo a ter, de fato, uma visão completa do negócio. O que eu preciso para fazer com que essa ideia central, que é o que vai sustentar todo o meu negócio, aconteça? Ah, preciso de uma equipe aqui para trabalhar com atendimento, preciso de alguém que conheça
design gráfico, preciso de alguém aqui que saiba produzir ou organizar eventos e preciso de alguém que consiga organizar minhas finanças. Começo a ter, né, ações complementares ou atividades complementares que vão fazer com que aquela ideia se torne, de fato, um negócio. Tá bom? Então, aqui, né, trabalhando para vocês um pouquinho da visão empreendedora. E aí, sabendo esses estágios, né, da visão, de onde que vem, né, essas ideias? Como que eu tenho ali aquelas várias ideias que vão formar a raiz da minha visão empreendedora? Não é tão fácil, né? Às vezes você pode pensar, nossa, professor, mas eu não tenho ideia, eu não tenho criatividade, eu não sei de onde tirar essas ideias, essa visão. Aqui tem algumas dicas, né, de como eu posso desenvolver essa visão empreendedora. Então fica aqui para vocês algumas que vocês podem levar aí para a vida de vocês pessoal, né, e sobretudo profissional. Então fazer uma autoavaliação, né, descrever o conceito-chave, né? Você tem energia, você tem capacidade de liderança, você tem um autoconceito que te proporciona alcançar resultados, ou você se vê de uma forma depreciada, né? Ah, eu nunca consigo, eu não alcanço, eu não sou capaz. Você tem que ter um autoconceito positivo. Você tem que desenvolver autonomia, fazer as coisas por si próprio, ter uma capacidade de buscar conhecimento por si próprio, criar relações, networking, conhecer os seus pontos fortes e fracos, né? Então, fazer uma autoavaliação, ter autoconhecimento, isso é essencial. Isso vai ajudar muito a saber para qual caminho você quer seguir, o que você gosta, o que te motiva a acordar de manhã e trabalhar, e produzir, e querer, né, viver. Isso é muito interessante para desenvolver ideias empreendedoras. Fazer aquilo que te motiva, aquilo que te move, aquilo que te apaixona de verdade, né? Então busque se autoconhecer. Estude, né? O estudo abre portas, né? Você começa a ver coisas por outras perspectivas, você passa a ter mais empatia, você passa a ter mais visão, né? Você passa a ter uma visão mais ampla, você começa a entender outras áreas, se colocar na posição de outras pessoas, você começa a se comunicar melhor. Então, sempre estude. Faça networking, né? Estabeleça relações ligadas às áreas que você se interessa. Né? Pessoas que são um exemplo para você, pessoas que seguem um caminho que você quer seguir. Então, crie uma relação chamada de networking, né? Uma rede que pode te ajudar no trabalho, que pode te ajudar nas conquistas. Descrição de modelos empresariais preferidos. Então, você tem uma empresa que você admira, que é um modelo de negócio bacana. Tenta conhecer, tenta descrever esse modelo. Ele pode te ajudar a criar um modelo próprio com base nessas referências, naquilo que já funciona, né? Naquilo que você admira numa empresa, naquilo que é bom numa empresa. Identifique áreas de mercado que oferecem, né, oportunidades de negócio. Então, né, comigo uma questão que é muito própria disso, é identificar coisas que estão ainda faltando na sua região, na sua cidade. Isso pode partir de uma necessidade que você mesmo já teve e não foi atendida ali, você teve que buscar fora, né? Muitas vezes isso é uma oportunidade de negócio. Tenha disciplina, né? Nada vem sem disciplina, né? Isso está muito ligado à determinação. Você quer fazer algo? Faça, né? Tentativa não há, né? Você tem que fazer, ou faz ou não faz, como diz lá o mestre Yoda, né, no Star Wars. Tentativa não há, faça, tente fazer. Né? Então tenha disciplina. Eu não consigo fazer agora, eu vou me preparar para fazer. Não consigo fazer agora, eu vou reunir recursos para fazer. Sejam eles quais forem, conhecimento, recursos materiais, tempo. Né? Já ouviram aquele ditado? Se você quer que alguém faça alguma coisa, passe muita coisa que não tem tempo ocioso, normalmente é a pessoa que consegue fazer, que consegue criar tempo. Aquelas que têm tempo sobrando é porque não agregam, né? Não fazem muita coisa. Então é um ditado que faz muito sentido nessa questão da disciplina. Procure fazer, né? Não fique esperando as coisas acontecerem. Descrição das visões emergentes. Escrever, né? Descrever. Tive uma ideia. A maior parte dos empreendedores é muito curioso, eles andam com um caderninho, anotando ideias. Durante o dia, você tem várias ideias, você enxerga várias oportunidades, mas a gente deixa passar e depois não consegue voltar naquela ideia. Então, viu uma coisa, nossa, olha, isso aqui pode dar um negócio. Eu acabei de passar por uma situação assim, assim, assim. Tive uma ideia para isso, tive uma ideia para aquilo. Descreva essas visões, essas ideias. Né? Elas podem gerar negócios.
e descrição de uma visão central, né? A partir do momento que você coletou, descreveu várias ideias, várias visões que se tornarão, né, um possível negócio, descreva uma central, tente agregar, né, aglomere todas essas ideias de forma organizada a criar uma ideia central de negócio. E a partir daí você vai ter, né, como conduzir uma visão empreendedora. Então são algumas das dicas, né, que vocês podem utilizar. E aí já finalizando, então, como eu disse, ia deixar uma interação aqui para vocês. Vocês que chegaram até o final da aula aí, respondam, né, compartilhem conosco. Que tipo de negócio você acha que falta na sua cidade? Né? O que falta na cidade onde você vive? Né, que poderia atender uma demanda, uma necessidade da população, de clientes que estariam dispostos a pagar por esse negócio. Pode ser uma coisa que você mesmo já sentiu falta. Precisei de um serviço e não tinha aqui, tive que ir numa cidade vizinha, tive que buscar pela internet. Então, pense em algo que falta para a sua cidade e compartilhe aí conosco, tá bem? Como sempre, muito obrigado pela atenção. Agradeço, né, por me acompanhar aí até o final da aula. Desejo muito sucesso. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.